A Calheta, um dos principais destinos balneares da Ilha da Madeira, é uma das povoações mais antigas neste território. Com efeito, ela remonta nas suas origens aos inícios do século XV, ora, pouco depois da Madeira ter sido oficialmente descoberta por Gonçalves Zarco em 1419. Oficialmente, sim, porque hoje os investigadores admitem que a Madeira fosse já conhecida dos portugueses. Alguma cartografia anterior indicia já este conhecimento. Contudo, é com efeito só a partir de 1419 e com Gonçalves Zarco que se dá a redescoberta ou a descoberta da Madeira e o início da sua colonização, com a autorização do infante Dom Henrique. E muito pouco depois deste início da colonização, por volta de 1430, Gonçalves Zarco vai doar um grande território da ilha ao seu filho, João Gonçalves da Câmara. Exatamente esta área da Calheta. Sintomaticamente, ainda hoje, este é o maior município da Madeira. E durante os 70 anos seguintes, este território vai crescendo de um modo significativo na sua importância, de tal forma que logo em 1502 o rei Dom Manuel vai elevar a Calheta a vila de Ande-lhe Foral. Uma terra que, por isso, desde as suas origens, foi vendo passar por aqui vários nobres, cavaleiros, e por isso não admira que a memória e o património da Calheta sejam feitos também de relevante património, entre igrejas, capelas, vestígios de antigos conventos. Mas o património da Calheta passa também, já nestes inícios do século XX, por alguns equipamentos industriais, ligados também à destilaria da cana de açúcar, mas é também no início do século XX que nós vamos ver surgir aqui, relativamente perto, aquele que é um dos mais fabulosos faróis do nosso país. É mesmo o mais alto farol de Portugal. O farol do Cabo do Pargo. Vamos conhecê-lo. O farol da Ponta do Pargo localiza-se na Calheta, na Ilha da Madeira. Foi inaugurado em 1922. Tem 14 metros de altura e um alcance de 26 milhas náuticas, 48 quilómetros. É este o belo e icónico farol da Ponta do Pargo. Localiza-se na freguesia com o mesmo nome, Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, e, sim, é o mais alto farol da costa portuguesa. Pode ser surpreendente, porque muita gente tem a ideia que o mais alto farol português é o de Aveiro, com os seus 62 metros. E este, afinal, só tem 14. Mas, quando nos referimos a este farol como sendo o mais alto em Portugal, estamos a referir concretamente não ao edifício, não à torre do farol, mas sim à sua implantação. E desse ponto de vista, não há dúvidas. Este é mesmo o mais alto farol português. Isto porque ele se encontra no extremo, nesta ponta, desta arriba que nos permite visualizar lá embaixo o mar a quase 300 metros. É essa a profundidade, a dimensão, o abismo que separa o mar do início do farol, cuja lanterna se localiza a 312 metros de altura, mais alta no nosso país. Mas
este farol tem outras características. Desde logo, associado a esta sua localização, o facto de se encontrar numa costa abrupta. E essa circunstância faz também com que daqui exista um belíssimo domínio visual. Estamos, de resto, junto também daquele que é um dos mais conhecidos miradouros da Madeira. Já quanto ao topónimo, ao nome, ele é igualmente interessante. Não nos podemos esquecer que estamos naquele que é o extremo mais ocidental da Madeira. E este mar será abundante, diz a tradição, em pargos. Mas mais do que isso, os primeiros colonizadores da Madeira, diz a lenda, quando contornaram este extremo da ilha, pescaram um pargo. E é tão simples quanto isso. É assim que surge a designação da ponta do pargo, que se vai imortalizar desde há 100 anos com este farol que vamos conhecer. É impressionante, verdadeiramente de cortar a respiração aqui na ponta da falésia, a paisagem que podemos observar sobre o extenso oceano, mas também sobre esta costa muito recortada, abrupta. Aqui encontramos-nos a cerca de 290 metros sobre o nível das águas do mar e vamos observando também este mundo rochoso, abrupto, que se prolonga até às achadas da Cruz. Em boa verdade, estas características desta costa prolongam-se até Porto Muniz. E estamos numa costa muito perigosa. Uma costa com estas grandes falésias, muito rochosa, com formações rochosas que se prolongam pelo mar. E por isso, desde épocas antigas, que se percebeu que esta era uma costa que importava sinalizar para garantir segurança a quem contornava este extremo da ilha, ter marcas, faróis que indicassem exatamente onde começava a terra. Sintomaticamente, no final do século XIX, quando se fazem os primeiros estudos aqui no local, há referências às ruínas, aos vestígios de uma antiga torre. O que seria essa torre? Provavelmente uma estrutura de vigilância. É no mínimo tentador pensar até que aqui poderá ter existido no passado, inspirado nos velhos fachos do continente, algum tipo de sinalização. Aliás, a localização estratégica deste cabo e a forma, enfim, como ele pode ser utilizado para vigilância, é também reforçado, já em meados do século XX, aqui pela existência de postos de observação de baleias, destinados exatamente à caça do cachalote. Mas dizia-vos que já em 1883 se falava no famoso Plano Geral de Alumiamento das costas de Portugal, se falava da utilidade de construir aqui um farol. Mas irá demorar muito tempo. Será apenas em 1922 que aqui este farol irá entrar em funcionamento. Isto porque, depois de ser indicado este local para a construção de um farol em 83, os primeiros estudos verdadeiramente só começam 13 anos depois, em 1896. E, mesmo assim, o projeto que virá a dar origem ao farol e o arranque da construção é só em 1911. Mas, por essa época, vivíamos tempos difíceis. Sim,
Não eram tempos fáceis esses, aqueles que seguem à implantação da República em outubro de 1910. A obra arranca, com efeito, em 1911, mas a instabilidade política que some dificuldades financeiras são ainda por cima agravados pelo grande conflito mundial, a Primeira Grande Guerra, ao qual Portugal acabará por se ver envolvido. E isso traz repercussões aqui para a construção do farol. Com efeito, apesar de, em 1915, se ter encomendado à famosa casa parisiense Barbier e Bernard o aparelho que será fundamental no farol, as autoridades nacionais acabarão por pedir à empresa francesa para só entregarem o equipamento mais tarde. Estávamos em 1917 e havia, de facto, motivos para esta preocupação. Como vos dizia, Portugal tinha, entretanto, entrado na Grande Guerra e temia-se que a Madeira pudesse ser atacada pelos alemães. Temia-se e, de facto, aconteceu. Submarinos alemães, por 2 vezes, entram no porto do Funchal. Durante horas, vão, através de torpedos e também de obuses, não só atacar embarcações fundeadas no porto, como bombardear a própria cidade. Há uma preocupação nessa época em proteger os faróis da Madeira e justificava-se por isso que essa encomenda não chegasse em pleno conflito aqui, até ao farol da Ponta do Pargo. O aparelho será entregue já depois da guerra, em 1920. As obras prolongar-se-ão ainda durante mais algum tempo e o farol entrará em funcionamento a 5 de junho de 1922. Um farol que veio para ficar e que traz, na época, um conjunto de novidades, nomeadamente o que diz respeito à sua arquitetura, muito pensada também em função dos faroleiros. As residências são pensadas com alguma independência e autonomia umas das outras. E também, e o próprio projeto faz questão de sublinhar isso, há a preocupação de que os faroleiros, para acederem à Torre de Farol, não tivessem forçosamente, ao contrário do que acontecia com a generalidade dos faróis portugueses, de ter que vir ao exterior. Não. Seria possível circular pelo interior e ir até à Torre do Farol. Bom, mas a propósito de faroleiros, vamos à conversa com o chefe do farol. O faroleiro Nélio Vítor é o chefe do farol aqui da Ponta do Pargo. Chefe, como é o dia-a-dia aqui no farol? O dia-a-dia começa logo pela manhã, quando o sol nasce. Temos que subir lá em cima à torre, pôr as cortinas à volta da lanterna. E porquê é que se põem as cortinas? Portanto, as cortinas a posto por a seguinte razão. O sol ao incidir nas lentes vai aquecer as lentes. Quando se põe uma lupa diretamente ao sol e um papel por baixo, Claro. incendeia. E nós também aqui no farol também acontece isso. Se não tivermos as cortinas a proteger as lentes, vai danificar as lentes e com o aquecimento das lentes, depois pode incendiar a cabelagem que nós temos e pega fogo no farol. E depois de colocarem as cortinas, então? Depois de colocarmos as cortinas, voltamos à rotina, que é o habitual. Temos limpezas, temos alguns arranjos que temos que fazer cá no farol, jardinagem, pintura. Nós cá fazemos tudo. Eu até costumo dizer que nós somos pode para toda a obra. Claro, Foi o que me ensinaram no curso, que foi pico para raspa e escova. Que é picar o ferro, raspar e depois pintar. E Sim, aqui no farol fazemos um pouco de tudo também. Imagino que a corrosão seja aqui por causa Exato, derivada da maresia. E não é só neste farol, porque É, esta guarnição acaba por também apoiar aqui outros. Exatamente. Por exemplo, quando é preciso para irmos aos outros faróis, que não tem pessoal permanente, a equipa da balizagem vem cá recrutar, aqui nos outros faróis, e vamos todos numa equipa,
para fazer a manutenção dos outros faróis. Ou, às vezes por um tempo indeterminado, pode ser uma semana, pode ser uns dias, depende do que há para fazer. Mas regularmente, todos os anos, há sempre uma equipa que sai para os outros faróis. Este farol, como eu há pouco expliquei, tem aqui as residências, não é? Quando foi construído. Mantém-se, continuam a ocupá-las? Temos 4 residências aqui neste farol, portanto, porque a guarnição deste farol diz que é 4 faroleiros. Atualmente temos 2 residências com os faroleiros. Mas os faroleiros vivem aqui permanentemente ou só quando estão... Portanto, aconteceu nós ficarmos cá permanente, mas todos os faroleiros geralmente, como uma pessoa normal, têm a sua residência no seu local de convivência, não é? Claro. Mas não era assim no passado, não é? No passado o faroleiro vinha para aqui com toda a sua família? Por exemplo, vou falar por mim, como eu sou filho de faroleiro, meu pai estava cá, tinha a esposa, os filhos e... Então cresceu aqui neste farol? Não nasci neste, eu praticamente nasci fui em São Jorge. Mas em miúdo... Sim, sim, andei aqui, andei em São Lourenço, São Jorge, foi por onde o meu pai passou, nós íamos lá, principalmente nas férias grandes, que eram as férias maiores da escola. Quem andava na escola ficava lá no outro lado com os mais velhos. Vou falar sempre pela minha família. Quando era mais miúdo não andava na escola, estavam cá permanente com o pai e a mãe, não é? Mas, ó chefe, há uma certa tradição familiar nesta profissão, não há? Não bem tradição. Houve uma oportunidade. Houve um concurso, nós concorremos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um irmão, também é formado do mesmo curso que eu, tenho um cunhado, por acaso é o chefe principal da Madeira, também é do mesmo curso, e portanto é o que vai dar à sua conversa tradição de família. Mas não é bem assim, é preciso haver aptidão para ir e ter que concorrer. Aptidão, claro, mas também há algum gosto, e esse gosto No meu caso, por exemplo, eu como nasci tenho gosto e gosto do que faço. E regressemos ao dia-a-dia, porque depois, quando chegam ao fim do dia, têm que tirar as cortinas, não é? Quando o sol se põe, nós temos que ir lá em cima novamente, retirar as cortinas, descer cá para baixo, ficar aqui no gabinete, até o que for preciso. E depois, chegamos a uma altura, vamos cada um para a sua residência, não é? Porque temos um quadro de alarmes ali naquele lado, se houver avarias, dá uma sinalização ali, e também dentro das residências tem um alarme, e vem cá ao gabinete, vê ali no painel dos alarmes o que é que se passa. Se puder resolver no momento, resolve, porque aquilo há os prioritários e aos secundários. Se puder resolver, resolve. Se não puder resolver, esperamos para o outro dia, quando estiver já de dia, e tentamos resolver. Claro. Se não conseguirmos resolver uma avaria que haja, depois avançar de uma vez à navegação, diretamente lá para baixo para o Centro de Divulgação da Marinha, e eles avisam os navegantes que há uma avaria no farol, por exemplo, o farol está inópito. Eles automaticamente, quando passarem por esta zona, têm que ter mais cuidado. Claro. Mas imagino que isso deve acontecer muito raramente, porque vocês têm sempre aqui... Há sempre alternativas. Há sempre alternativas. Sempre alternativas. Porque, por exemplo, neste farol temos 2 lâmpadas de 1000 watts, que é o que temos ali, um exemplo para as pessoas que quando chegam cá a saber. Se fundir uma, troca logo a outra. Se faltar a luz do exterior, que é o que temos aqui neste farol, temos um gerador cá dentro, também aciona logo. Portanto, nunca vai há sempre parar. redundância. E como eu costumo dizer, a principal função do faroleiro é não deixar a luz a se apagar. Daí há sempre nem que seja com uma vela, mas não pode apagar de ficar sem luz. Como é evidente, o património da Ilha da Madeira está longe, muito longe de se esgotar nos faróis. E a esse propósito, viemos até ao Funchal. Estamos no convento de Santa Clara, edificado nos finais do século XV. E estão ainda aí bem visíveis, nomeadamente aqui no claustro, os vestígios góticos. Mas depois apresentam-nos marcas de outras épocas, de outros estilos. Particularmente importantes são os do século XVI e depois do século XVIII. Já barroco e rocaille. Estamos a falar daquele que é o mais antigo convento, mais antiga casa monástica feminina na Madeira, fundada por João Gonçalves da Câmara, o segundo capitão do Funchal. E só aqui no Funchal há muito para falar. E este é também um pretexto
para virmos à conversa com Francisco Claude. Ele é o diretor dos Serviços de Património Cultural da Madeira. Doutor, do ponto de vista do património, eu sei que ficaríamos aqui horas a falar, mas o que é que mais distinguiria na Madeira? Em relação ao património da Madeira, dizer que é sobretudo um património que está a começar a ser divulgado, porque tem sido feito um grande esforço de conservação, restauro e investigação para se poder iniciar uma fase seguinte, que é o da divulgação. Aliás, esses trabalhos têm vindo a ser reconhecidos internacionalmente. Pronto, tem acontecido, felizmente, ainda há muita coisa por fazer, mas aquilo que caracteriza essencialmente o património artístico e cultural da Madeira é, no fundo, isto, antes de mais, a sua condição de ser muito pouco conhecido e de estar agora a ser mostrado com a sua verdadeira dignidade. O nosso património cultural artístico é muito diversificado e tem uma característica muito interessante, sobretudo até bem tarde no século XVIII, que é a existência de comitentes muito exigentes. E a maior parte das encomendas de maior importância são feitas nos principais mercados artísticos e, sobretudo, nos círculos da corte. Portanto, é muito interessante observar a existência de maravilhosas coleções de ourivesaria, de escultura, de pintura, até de talha dourada e de azulejaria, todas elas realizadas acompanhando os ciclos da nossa economia. Portanto, nós temos um período particularmente eloquente, que é o primeiro ciclo do açúcar, que trará à Madeira obras de arte da Flandres, da mais alta qualidade, mas essa relação com os ateliês de qualidade permanece, por exemplo, ainda no século XVI, com a oferta à Sé, provavelmente pelo rei Filipe I de Portugal, de uma série de pinturas de Michael de Coxy, que é nem mais nem menos um dos pintores do Escorial. Doutor, aqui o convento das Clarissas é um bom exemplo disso que nos estava a dizer, de toda essa dinâmica artística, das encomendas que chegam à Madeira. Quer dizer, repara, a Madeira tem, nas encomendas artísticas nós temos desde a construção de grandes igrejas e conventos, mas também pequenas capelas, às vezes escondidas na paisagem e com obras patrimoniais de maior importância. Mas o património cultural não são só as capelas e não são só as igrejas e os conventos. Há toda uma tradição do homem e a sua intervenção na paisagem, com uma série de referentes culturais que vão da arquitetura popular, da arquitetura civil erudita, das pontes, das serras d'água, enfim, há um conjunto muito variado. Os próprios faróis. Os próprios faróis. Portanto, há um conjunto muito variado que são, de certa maneira, a representação dessa identidade múltipla e de uma grande riqueza. E há pouco falávamos desse reconhecimento internacional. Quer-nos falar um pouco do prémio que recentemente foi dado? Temos tido a sorte que, relativamente à conservação e restauro do teto hispano-mourisco da Sé do Funchal, nós recebemos o prémio Villalva, um prémio da Fundação Carlos de Gulbenkian, para a conservação e restauro, e também o prémio Europa Nostra, do Conselho da Europa, que é um prémio de grande prestígio, como o da Gulbenkian, e que nos deixa a todos, a equipa que trabalhou,
nesse projeto muito satisfeitos. E era um património que estava de alguma forma oculto, Tem a ver com não a é? nossa conversa inicial. Uhum. Era um tesouro escondido. Era um tesouro que estava invisível, porque não só estava em mau estado de conservação, como objetivamente não se via. E foi possível não só fazer a conservação e o restauro, como a sua iluminação para que hoje seja da fruição de todos nós. E essa questão da fruição leva-nos para a comunidade local e também, obviamente, para o grande fluxo turístico da Com Madeira. certeza, quer dizer, é muito importante que hoje em dia os visitantes procuram identidade. Hoje em dia as pessoas quando visitam um lugar não visitam só por uma única razão, por várias. E quanto mais enriquecedor for um destino, quanto maior for a sua diversidade de oferta, nomeadamente a oferta cultural, isso poderá fazer a diferença. E ainda a propósito da riqueza e diversidade do património na Madeira, regressamos ao farol aqui da Ponta do Pargo, porque neste antigo espaço de oficinas, desde 2001, instalou-se um núcleo museológico sobre este farol, mas também sobre os muitos outros faróis que existem na Madeira e no Porto Santo. É assim, não é, chefe? Sim, sim. O que é que aqui podemos observar? Portanto, aqui temos um pequeno polo museológico, que eu costumo dizer que é uma exposição permanente dos faróis da Madeira, em que temos um pouquinho de tudo, com mais algumas peças que nos enviaram lá da direção de faróis, e vamos dando isto para o pessoal conhecer. Somos logo recebidos por um mapa ali com as luzinhas, Sim, a e, localizá-los portanto, todos. isso não é? é a localização onde temos os faróis na Madeira, para o turista ou quem nos visita, ter à vontade de saber em que local temos uns pequenos faróis, ou o próprio farol. Aí Eles percebemos terem a que toda a ilha ideia está contornada, rodeada exatamente, de faróis. devido à orografia da ilha também. E depois temos aqui fotografias de todos eles, não é? Sim, sim, que é para o pessoal ter assim uma percepção do que existe na Madeira. O chefe já andou por todos estes faróis. Já corri, desde criança que corro isso, não é? Mas atualmente, desde que comecei a trabalhar nos faróis, que foi desde 95, temos corrido todos. Geralmente é isso a vida do faroleiro, é correr todos. Claro. Voltando aqui ao museu, ele tornou-se também num motivo que tem contribuído para este farol ter muitos visitantes. Exatamente, é um local atrativo, tanto pela localização, pelo próprio farol em si, a estrutura do farol, e agora com o polo museológico, chama as pessoas para que venham cá. Este é, de resto, um dos faróis mais visitados do país, não é? Penso que atualmente ainda continua a ser. Antes da pandemia fomos o mais visitado com 15 mil e tal visitantes. Chegaram a ultrapassar o de Aveiro, não é? Exatamente. Foi uma coisa que eu me propus quando cheguei cá para chefiar. Disse que tínhamos que tentar ultrapassar, pelo menos chegarmos próximos. E por acaso conseguimos o objetivo. E claro, isto foi correndo, os turistas levam para as coisas deles, chegam cá com outros colegas, já diziam, farol Ponta do Parque. E a freguesia para mim é mais conhecida porque tem o farol. Porque falam, Ponta do Parque, sabe onde é? Não, pá, não estou a ver. Onde tem aquele farol assim? E o pessoal já sabe onde é. Mas não é só os turistas, porque eu percebi Não, que o chefe tem trabalhado também aqui com a comunidade escolar. Eu falo não de é? turista, mas pronto, porque é o que mais aparece por aqui. Mas tem a malta da escola, muitas vezes de estudo, temos pessoal também português, também bem recebido cá e gostam de cá ver, porque também já viram lá no continente os outros faróis, também têm a curiosidade de conhecer este. E porque foi anunciado também foi mais visitado, há curiosidade sempre de ver, não digo o melhor, mas O mais visitado. o mais visitado. E Também, o mais alto. também somos o farol mais alto de Portugal. Claro.
estamos agora naquele que é o coração, se quiserem, o cérebro do farol. Estamos na sua lanterna e desde a origem do farol que temos aqui um equipamento lenticular que é, afinal, aquele que assegura a emissão da luz que emana a partir aqui da lanterna. Trata-se, como há pouco vos dizia, de um aparelho que foi concebido pela famosa casa francesa Barbier, Bernard e Turenne, que de resto equipou na altura e já antes muitos dos faróis portugueses. Aqui vemos este conjunto de lentes que vão ampliar a luz. Mas qual é, ou qual era originalmente a fonte de luz? Enfim, um candeeiro a petróleo. Mas este equipamento também tem uma outra característica, ele roda, vai rodando. E porquê? Porque se todos os faróis emanassem o mesmo sinal, a mesma cadência, os barcos que passam ao mar não saberiam localizar exatamente onde se encontravam. E por isso, todos os faróis apresentam aquilo que se desenha como a característica. Ou seja, todos eles são diferentes na sequência e na duração da luz e do seu apagamento. E para isso é preciso, então, que este equipamento vá rodando. E, de início, isso era assegurado através de um aparelho de relojoaria, que, em boa verdade, ainda hoje aqui o podemos contemplar com as suas correntes, os seus pesos. Há muito que se encontra, contudo, automatizado, eletrificado, mas, se for necessário, continua a funcionar. Entretanto, em 1937, o sistema de iluminação foi substituído, agora por um aparelho que permitia a incandescência do vapor do petróleo. E assim funcionou durante os 21 anos seguintes, até 1958, quando se dá a eletrificação do farol. Num primeiro momento e durante longos anos, uma eletrificação assegurada por geradores próprios aqui do farol. Será apenas em 1989 que o farol é ligado à rede pública. E esse é também o momento em que se dá a sua automatização. Localizado na extremidade ocidental da Ilha da Madeira, o farol da Ponta do Pargo foi crucial ao longo dos últimos 100 anos para a segurança da navegação, da navegabilidade dos barcos que contornam este extremo da grande ilha. E prova da sua eficácia é que não temos histórias para vos contar de grandes naufrágios nesta costa perigosa. Prova de que o farol cumpriu a sua obrigação, cumpriu a missão pelo qual ele foi edificado. É certo que, ao longo dos últimos anos, muito dessa missão tem vindo a ser substituída por novas tecnologias, nomeadamente pelo posicionamento que as embarcações conseguem verificar através de satélites. Mas a redundância sempre foi fundamental para a segurança no mar. O trabalho diário dos faroleiros permitem que os faróis como este se mantenham sempre como uma última esperança, como um último aviso, caso os aparelhos mais sofisticados falhem. E muitas vezes eles falham. E por isso, este é também um dos motivos pelo qual este histórico farol continua e continuará a funcionar. Um histórico farol que apresenta esta particularidade de ser o mais alto em Portugal. Isso é também um dos mais visitados. Junte-se a quem visite, sim, porque este é um farol que merece ser visitado.
comprar 2 bananas. A Póvoa de Varzim é há muito um local de referência nas dinâmicas costeiras e pescatórias do norte de Portugal. Não admira, por isso, que desde cedo aqui se tenham desenvolvido estruturas de sinalização para as embarcações. Curiosamente, uma delas foi implantada numa igreja de grande devoção entre os pescadores, a da Senhora da Lapa. Mas foi também na Póvoa que, em ferro, foi erguido um dos mais curiosos e raros faróis da costa portuguesa, o de Regufe, que iremos conhecer no próximo episódio do Conversas com História, nos Faróis.